Obrigada por esse privilégio, Pai. Eu e minha casa servimos a Ti, Pai. Oh, meu Deus, que grande privilégio, Senhor. Obrigada, Pai, pelo sangue de Jesus, Pai. Porque isso é só permitido por causa de Jesus, Pai. Obrigada, Deus, pelo sacrifício, por tudo que foi conquistado na cruz por nós, por nossa família. Obrigado porque hoje nós somos famílias benditas do Senhor, Pai. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor continue falando conosco, Pai. Como é bom te adorar, como é bom te exaltar. Somente Tu és digno de adoração, de louvor. E nós pedimos agora que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus. Toda mente cativa à obediência de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podei vos assentar. Amém. Graça e paz, igreja. Todos bem, graças a Deus, né? Amém. Alegre e feliz, amém? Nós não estamos alegres, essa alegria faz parte, ela está dentro de nós, amém? Aleluia! Aleluia! Nós vamos falar hoje sobre o testemunho da família cristã, amém? E eu quero já agradecer o meu pastor por essa oportunidade. É uma responsabilidade, um desafio, né, de estar pregando, de estar compartilhando a palavra com temor do Senhor, né? Porque o que entregar? E nós precisamos realmente estar submissos à vontade do Senhor, ao querer, né? O Espírito Santo nos movendo a entregar aquilo que realmente o Senhor quer. Amém? Que a sua expectativa esteja em Deus. Amém? Aleluia. Bom, nós já sabemos que foi Deus que criou a família, amém? Ele é o autor e o manual é a Bíblia. Amém? Aleluia! Essa Bíblia é o próprio Jesus. Amém? A palavra é Jesus. Amém? Em nome de Jesus, toda inquietação cessa agora. Amém? Aleluia! Corações abertos à palavra. Você é uma terra fértil. Amém? Aleluia! A experiência de vida de uma família que vive de acordo com os princípios e ensinamentos da fé cristã. É um testemunho para pessoas, para outras famílias. Amém? Então, a nossa vida como família como família cristã, como famílias que seguem os princípios da palavra, que amam o Senhor, nós somos testemunhas nesse mundo, amém? Aonde nós estamos, o nosso trabalho, para os nossos vizinhos, e é disso que nós vamos falar hoje, amém? Qual é a importância desse testemunho? É através do testemunho que a mensagem do Evangelho é vivenciada e transmitida. Amém? De que forma nós transmitimos essa mensagem? Com fervor. Amém? Com essa alegria. Amém? Com amor. Amém? Nós transmitimos, nós somos inspirados pelo próprio Deus. Amém? Então, essa inspiração, ela está dentro de nós. Eu consigo ser inspiração aonde eu estou. Eu sou o testemunho aonde eu estou. Amém? Como é bom quando nós estamos num lugar e nós não falamos nada. E alguém olha para nós e fala, aquela pessoa é diferente. Amém? O Eduardo falou aqui de manhã, a Salete falou, o pastor falou, todas essas ministrações que nós estamos tendo sobre ganhar almas. Nós somos carta viva. Amém? Cada um de nós somos cartas vivas que anunciam o Evangelho. Amém?
Porque muitas vidas estão aí fora precisando de Jesus. João 3,16 diz que ele veio para todos. Não foi para uma parte, mas para todos. E até que todos conheçam, recebam a palavra. Como que eles vão ouvir a palavra? Nós somos as pessoas que vão levar a palavra. Amém? Então, é uma ordem sair pregar a palavra. Amém? Lá em Marcos 16, 15, pode pôr, por favor? A missão do evangelho. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a toda criatura. Amém? O Eduardo falou de manhã que aqui no Brasil muitas pessoas não conhecem Jesus. Às vezes a pessoa ouviu o evangelho de uma forma que não é o evangelho verdadeiro. E a pessoa, ela simplesmente fecha o coração. Mas existe uma necessidade. Todo ser humano, no mundo inteiro, espalhado por esse mundo inteiro, ele tem uma necessidade. E essa necessidade é Jesus. Amém? E nós estamos aqui para levar essa palavra. Aleluia! A palavra de Deus governa a mente. A mente daqueles que amam a Deus. Amém? É só a palavra que governa a nossa mente. A gente sai do nosso conforto para levar a palavra. Sim ou não? Sim. Você está confortável, levando a sua vida, mas você sabe que outras pessoas precisam ouvir do evangelho. Então, a gente sai do nosso conforto. Os missionários, eles saem das suas casas. Os missionários, eles saem, viajam para outros países, vão para outras nações. E eles vão pregar a palavra de Deus. Amém? Eles estão deixando tudo. Eles estão deixando, às vezes, filhos, mães, pais. E eles vão fazer a vontade de Deus. Mas nós somos missionários, aonde nós estamos. Porque a gente está numa fila, está em qualquer lugar, no mercado, qualquer lugar que nós estamos, nós somos missionários. Nós podemos falar de Jesus. Dentro do Uber, a gente fala de Jesus para o motorista. Amém? Aleluia! A família, ela é projeto de Deus. Então, foi o Senhor que fez a primeira família, amém? Nós já falamos que ele é o autor, amém? Como que a família começou? A primeira família, Adão, depois Eva, ok? Todo mundo sabe dessa história, amém? A gente não vai entrar, porque não é esse agora o foco. Mas cada família, e assim, à medida que a história vem passando. Deus criou Adão, Deus criou Eva, o pecado entrou no mundo. Infelizmente, né? Mas graças a Deus, Jesus veio e nos resgatou e nos livrou de toda a maldição. Amém? Então Jesus, desde Adão, ele vem, Deus, desde Adão, ele vem no resgate do homem, no resgate do homem. E aí a gente entra lá na história de Noé. Noé teve uma família que Deus preservou. Momento em que Deus estava triste com a raça humana. Deus achou um homem que era íntegro, justo diante de Deus. E o Senhor tratou com ele, fez um acordo com ele. Você vai fazer isso, assim, assim, assim. E Noé sentou com seus filhos, sentou com a sua esposa e falou qual era a ordem que Deus havia dado. E Noé fez do jeitinho que Deus falou. Amém? A família toda foi preservada. Nós vamos ver
lendo a história, que os filhos já eram casados. Porque a Bíblia fala que as suas noras também saíram da arca. Levou muito tempo para que ele construísse essa arca. Como o Senhor ama a família. Entrar só Noé e a esposa e os filhos não. Não. É toda a nossa descendência. Amém? Aleluia. O plano da salvação inclui a família. Nós vamos ver isso naquela história em que o carcereiro, ele fica apavorado quando Paulo e Silas, houve um terremoto na prisão, Paulo e Silas estavam cantando, de repente um tremor. E aí o terremoto, as correntes, a porta da prisão se abriu. E aí aquele carcereiro ficou aterrorizado. Ele falou, meu Deus, os presos fugiram. Mas Paulo e Silas falaram, não, calma, nós estamos aqui, ninguém fugiu. E aí o carcereiro, trêmulo, né? Extasiado com tudo aquilo, as portas da cadeia se abriram e ninguém fugiu. E aí ele fala, o que eu faço? O que eu faço para receber esse Jesus? O que eu faço para crer nesse Jesus? O que eu faço para ter a salvação? E aí eles falam que a única forma é através de Jesus. Que se ele crer em Jesus, ele e a casa dele ia ser salvo. Porém, não é uma promessa você e sua casa ser salvo. Todos os membros da sua família precisam o quê? Aceitar a Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? A família toda do carcereiro foi salva. Isso está lá em Atos 16. E você vai ler depois nos versos 33, 34, que toda a família foi salva. Paulo e Silas depois comeram junto com a família dele. Amém? Então, o plano da salvação inclui a família. É para todos. Amém? E eu vou dar alguns exemplos de famílias cristãs. Amém? Josué, no capítulo 24, ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Verso 15. A gente não tem tempo para ler o capítulo inteiro, e eu vou falar aqui o contexto. O capítulo vai começar com Deus falando para Josué falar para o povo. O povo estava adorando outros deuses. O povo estava buscando outros deuses. Já tinham deuses estrangeiros. E aí, Deus faz com que o povo lembre tudo o que o povo dele havia passado. Então, lá desde Abraão, o texto vai começar falando desde Abraão, todos os milagres que tinham acontecido. E essa lembrança que Deus está fazendo com que Josué fale para o povo é para quê? Trazendo à memória aquilo que já foi feito. Olha, já aconteceu isso. Eu já te dei isso, eu já resgatei, né? O povo foi resgatado, o povo passou pelo rio, pelo mar. Aconteceram tantas coisas. E aí Josué pergunta para eles, diante de tudo isso, o que vocês vão fazer? Porque a minha decisão é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele já tinha em mente, ele lembrou, Moisés já não havia entrado na terra prometida por conta do povo. Lembra que o povo murmurou? Porque queria água. Moisés não entrou na terra prometida. Sabe que Josué falou, eu não vou dar conta de vocês não. Vocês estão ouvindo? Deus está falando que fez isso. E agora? O que vocês vão fazer? E agora, esse agora é para nós também. Sabe por quê? O pastor falou aqui que nós já estamos gordos. Já ouvimos tantas palavras, tantas ministrações, tantas conferências, tantas coisas.
E o que a gente faz com todo o depósito que a gente tem? O que nós precisamos fazer com esse depósito? Passar adiante. Passar adiante. Sabe, uma corrida de revezamento? É assim que a gente faz. A gente passa adiante. Amém? Na agenda de Satanás, 3 mais 3 pode ser 5, pode ser 7,5, pode ser 10, pode ser 20. Mas 3 mais 3 tem um cálculo exato. Amém? Nós vivemos num tempo em que as coisas são contraditórias. Nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. Parece que o certo agora é errado. O errado é o certo. E o que a gente faz com tudo isso? O que é certo é a palavra. Amém? Essa palavra, ela não muda nunca. O que está aqui não vai mudar nunca. Esta palavra é a verdade. Todo aquele que crê nessa palavra, que é o próprio Jesus, jamais será enganado. E nós precisamos passar isso para os nossos amigos, para as pessoas que a gente não conhece, porque nós precisamos ganhar almas. O nosso foco agora é ganhar almas. Aleluia! Há uma graça para isso. Amém? Aleluia! Eu vou falar da viúva. Sabe uma viúva que está lá em 2 Reis 4? Eu vou falar bem rápido, não vou ler o texto. Ela falou para o profeta Eliseu que ela precisava de ajuda. O marido dela havia morrido. E o marido dela tinha deixado umas contas para pagar. Se ela não pagasse aquelas contas, os filhos dela poderiam ser levados. O pagamento seria os próprios filhos. E ela pede ajuda para o profeta. Quando ela pede ajuda para o profeta, ela fala: eu não quero perder meus filhos. O meu marido temia ao Senhor. O marido temia ao Senhor. Você acha que um homem que temia ao Senhor, ele ia morrer e a família dele ia ficar descoberta? Não. O meu Deus, ele é fiel. Ele diz que sou eu e a minha descendência. Nós cantamos: eu e a minha descendência. Amém? E aí o que acontece? O profeta vai lá e fala para ela: arruma todas as vasilhas que você tiver, vai na vizinhança, pega a vasilha, pega a vasilha, pega a vasilha. Um pouquinho de azeite que você tem, você começa a derramar dentro dessas vasilhas. O que começou a acontecer? O sobrenatural. Porque o azeite foi enchendo vasilha, o azeite foi enchendo vasilha, o azeite foi enchendo vasilhas, e vasilhas, e vasilhas, e vasilhas. O azeite só acabou quando a última vasilha estava cheia. O sobrenatural de Deus aconteceu. Sabe que o nosso testemunho tem que ser assim como essa mulher. Essa mulher, ela não queria ter dívidas. Ela estava preocupada. Ela também, se o marido temia, ela também temia o Senhor. Por isso que ela foi até o profeta. E nós, como bom testemunho, nós temos que nos preocupar. Se a gente tem uma dívida, a gente precisa pagar. Se a gente tem algo que a gente combinou com alguém, a gente precisa fazer. Nosso testemunho tem que ser sempre o melhor. Eu tenho que fazer para agradar ao meu Senhor. Eu preciso ser como Timóteo, ter aquela devoção pela palavra. Amém? Jesus, quando ele era criança, ele dependeu da mãe, ele dependeu do pai, os pais terrenos, Maria e José.
Uma criança, ela sabe o que ela tem que comer? Ela sabe o que é melhor para ela? Não. Lucas 2:52 fala que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. A mãe e o pai de Jesus. Enquanto Jesus não se tornou um mocinho, era os 12 anos, né, que falam. Até que Jesus pudesse ter autonomia, até que Jesus tivesse a empatia, pudesse se colocar no lugar, né? Ele foi ensinado a obedecer. E o nosso testemunho é obedecer. Jesus obedeceu o tempo todo. As primeiras colheradas, Maria ensinou, Maria que deu a comida. Quando Jesus começou a andar, José foi lá e segurava na mãozinha. Sabe que uma criança, ela precisa de se desenvolver intelectualmente, ela precisa desenvolver em estatura, ela precisa crescer, a comida ali vai ajudar. Quando fala que Jesus, ele crescia em graça diante de Deus e dos homens, foi a Maria que ensinou para ele, foi José que ensinou para ele a se relacionar com as pessoas, relacionamento social. Amém? E foram eles também que levavam Jesus para aprender a palavra. Eles contavam, mas eles também levavam. Vai ter um texto lá na Bíblia que Jesus, quando era menininho, ele foi e estava com os doutores. E a Maria pergunta, onde está Jesus? Né? E Jesus estava lá no meio dos doutores. E a Maria, mãe, normal, ela queria saber onde estava o filho. Era natural, o pai também. E aí, quando eles encontram Jesus, Jesus estava no meio dos doutores. E Jesus fala, alguém fala, sua mãe e o seu pai estão te procurando. E aí, ele fala, minha mãe e o meu pai são aqueles que fazem a vontade de Deus. Sabe que a gente não pode pegar esse texto e achar que Jesus estava desonrando os pais. Ele não estava desonrando os pais, pelo contrário. Os pais só queriam saber aonde ele estava. Ele estava ali, fazendo o que era para ele fazer. Ele estava aprendendo, ele estava lá conversando. A inteligência estava ali, se desenvolvendo. A sabedoria. Nenhum momento ele desonrou os pais. Mesmo os pais terrenos, ele honrou o tempo todo. A Bíblia fala que ele não tinha nenhum pecado. Se ele não tinha nenhum pecado, ele não desonrou os pais. Amém? Nós precisamos ensinar os nossos filhos que precisam honrar ao Senhor. Somos nós que ensinamos essa palavra para os nossos filhos. Amém? Esse é o nosso testemunho quanto pais. Nunca omissos. Uma criança, ela precisa de cuidados. Ela não pode tomar decisões sozinha. Ela precisa ser orientada. E ela tem uma necessidade espiritual. Ela tem essa necessidade espiritual. Aleluia, todo ser humano tem essa necessidade espiritual. Amém? Romanos 8, 7, por favor. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pode pôr o 8? Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. A necessidade espiritual. Porém,
A carne, sabe que a carne, às vezes ela está lá em alta. Quando ela quer pecar, ela está em alta. Mas quando ela precisa ser subjugada, ela está embaixo. Dá para entender? Pecado é rapidinho. Mas na hora de orar, de estudar. Sabe que com a criança é a mesma coisa? Por isso que a criança precisa ser instruída. E desde pequenininho, você colocando ali na cabeça dela, Deus é amor. Você falando para ela que ela precisa aprender, que ela precisa ter experiências com Deus. Uma criança de 3 anos, ela pode ter experiências com Deus. Hoje em dia, nós temos telinhas. Essas telinhas, algumas menores que essa. E essas telinhas têm tirado as famílias do foco. E nós precisamos estar atentos. Porque as crianças com essas telinhas, elas não vão querer orar. Elas não vão querer saber quem é Deus. Minha irmã, mas eu coloco lá na telinha dela a historinha de Jesus, eu coloco a historinha de Noé, eu coloco a historinha de Abraão, tudo bem. Essa telinha, ela precisa de tempo marcado. Essa telinha, ela precisa de um tempo disponível. A partir de tal idade. Mas é difícil. Depois que eu dei, e agora, irmã, para tirar? É possível. A graça para você tirar. A graça para você diminuir o tempo. Há uma graça para isso. Basta você querer, como pai e mãe. Quando eu deixo a vontade, eu estou sendo omisso. Se eu estou sendo omisso, eu não estou agradando a Deus. E eu não estou sendo testemunho. E o nosso foco aqui é testemunho, ganhador de almas. Aleluia! Aleluia! Como o Senhor Deus, o Senhor é bom. O Senhor nos instrui. Mas nem sempre praticar essa palavra é fácil. Os meus filhos já cresceram. E agora o que eu faço? Porque os meus filhos nem querem comer na mesa. Meus filhos querem comer dentro do quarto. O celular o tempo todo, falando o tempo todo com amigos. E agora o que eu faço? Há uma graça para você mudar essa situação. Se você quiser, você pode mudar essa situação. Se você precisar de uma ajuda pedagógica, tem várias pessoas aqui que podem te ajudar. Você sabe que os filhos são aqueles que são as melhores pessoas para falar se realmente nós estamos sendo bons testemunhos? Porque as crianças, elas são verdadeiras. E elas vão falar, meu pai e minha mãe faz isso, isso e aquilo. Meu pai e minha mãe deixa isso e aquilo. Eles são os melhores nisso. E o que nós precisamos fazer? Estar atentos. É uma decisão. É como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E agora? E vocês? Qual é a decisão? Eu e minha casa decido que aquela telinha lá não vai ser o reizinho lá dentro da minha casa. Mas vai ter um horário para a gente sentar e conversar e comer junto. Amém? Jesus, ele tratou muitos assuntos numa mesa. Antes de lavar os pés, os discípulos, eles foram sentar. Eles foram comer. Eles iam comer. E aí, então, a tradição era que lavar os pés antes de comer. Por quê? Muita poeira. Eles andavam com sandália. Tinha essa necessidade de lavar os pés. Então, quando Jesus senta com eles para comer, a Bíblia diz
que ele senta à mesa. E aí os discípulos, uns e outros, não queriam lavar os pés uns dos outros. Mas Jesus, ele fala, eu vou lavar os pés. E aí ele lava os pés dos discípulos. Sabe que aquele momento ali em que Jesus lava os pés, depois eles vão comer. Aquele momento de mesa, olho no olho. Sabe que quando alguém senta na mesa com você, se a pessoa está triste, você vê na hora. O que aconteceu? Nós, na nossa casa, nós sempre tivemos o costume de sentar à mesa. Até hoje, nossos filhos se casaram. E quando eles vão para casa, a gente senta todos na mesa. E quando você está diante de uma pessoa ali com um prato, comendo, se você está triste, não tem como esconder. O olhar diz tudo. É naquela hora ali que você pode... A troca. É naquela hora que você vê que o filho está feliz da vida, quer contar coisas. Os irmãos contando coisas um para o outro. Sabe, o relacionamento marido e mulher. Os filhos vão perceber se o pai está bem com a mãe. É nessa hora. Nós não podemos deixar esse momento de mesa. Existe agora agora não, já de muitos anos atrás, né? Que a gente faz lá, o balcãozinho, uns banquinhos, e aí não se compra mais mesa. Diz que até um estudo que fizeram aqui no Brasil, 70% agora das famílias não comem mais à mesa. E uma coisa também que foi descoberto, que estas crianças que não têm os seus pais, que não têm esse costume que os pais sentam para comer junto, aquele momento ali da conversa, essas crianças têm problemas com drogas. E coisas. Como é importante o momento da mesa. É aquela hora gostosa que a gente conversa, que a gente fala, que a gente brinca, que umas verdades saem, né? Umas verdades saem. Aleluia. Aleluia. Uma criança, ela precisa respeitar o pai e a mãe. Uma criança, ela não pode fazer o que ela quer, a hora que ela quer. Uma casa precisa ter limites, precisa ter horário para acordar, para comer, para ir para a escola, para voltar, para dormir. Precisa ter o horário do lazer. Uma casa que você vai entrar de bom testemunho, você vai ver tudo organizado. Uma casa limpa, tudo no lugar. Ah, mas tem filhos, tem brinquedo. Gente, brinquedo é a coisa mais normal do mundo numa casa com criança. Eu estou falando de questões de guarda-roupa, de sujeira. A casa precisa estar limpa. Tudo com ordem e decência. Lá em Deuteronômio, eu falei sobre a mulher virtuosa uns dias atrás, e eu falei sobre esse texto. Tem um texto lá em que Deus está falando com o pessoal na tenda. O pessoal montava e desmontava a tenda, montava e desmontava a tenda. E o Senhor deu uma ordem ao povo. Moisés fala com o povo, olha, quando eles forem fazer tal coisa, eles precisam levar uma pá. Uma pá. Cava a terra, a sujeira está lá, pega a terra e joga por cima. Por quê? Porque a sujeira ofende a Deus. E se lá na sua casa tem um grudezinho em algum lugar, você está dando brecha para coisas no mundo espiritual acontecer dentro da casa. Ah, mas tem um quartinho lá que eu não gosto muito de limpar. Ah, tem muita coisa lá para tirar e aí para lavar dá muito trabalho.
você tem que tirar um tempo para cuidar daquele quartinho lá. Limpeza tem a ver com o espiritual. Amém? Aleluia! Aleluia! Há uma grande pressão para que as famílias cedam aos padrões mundanos. Há uma grande pressão. Uma pessoa, ela pode decidir se ela quer deixar de ser pessoa. Se ela quer ser um animal, ela pode ser. Ah, hoje eu decido que eu quero ser um cachorro. E a pessoa, ela pode ser um cachorro. Ah, hoje eu decido que eu quero ser um gato, uma cabra. Hoje pode. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Hello. Eu não estou falando utopia, não. Está acontecendo isso. Ceder aos padrões mundanos. Nós não somos esses que cedem a esses padrões. Nós somos aqueles que servem aos princípios, que servem o Deus verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Uma criança precisa de disciplina, precisa ser ensinada e corrigida. A criança entregue a si mesma é a vergonha para os seus pais. Isso está em Provérbios 29:15. O amor, ele tem duas faces. Ele é firme. Quando ele precisa corrigir, ele é firme. Mas quando tem um momento de abraçar e de beijar. A criança precisa desse afeto. Amém? A criança, ela precisa de incentivo. Quando ela acerta, ela precisa ouvir. Parabéns, filho. Parabéns, você foi 10. Nossa, que bênção que você conseguiu fazer isso. O filho precisa disso. O filho precisa de incentivo. Amém? Aleluia. Aleluia. Enquanto mentores, eu preciso falar a verdade. Amém? A gente não está falando aqui de uma família. Quando a gente fala de família, eu não gosto a questão de entrar pai, mãe, filhos. Não. Eu estou falando de todas as famílias. Tem famílias que é a mãe e os filhos. Ou o pai e os filhos. Ah, o pai ficou viúvo, ficou com os filhos, não se casou mais. Os irmãos estão me entendendo? Sabe que Timóteo, quando ele aprendeu sobre a palavra, quem ensinou foi a avó e a mãe. O pai dele não era convertido. A avó e a mãe transmitiu Deus para ele. E às vezes a gente inculca na cabeça que a gente tem que ter aquela família ali, sabe? Que, agora eu estou viúva e meus filhos vão passar por isso. Não, gente, há uma graça para isso. Há uma graça para você mãe, para você pai, para você vó. Porque às vezes a avó fica cuidando dos filhos. É a avó que está ali cuidando, que está educando, porque os pais faltaram de alguma forma. Aquela criança não tem mais pai. Há uma graça para essa avó ensinar o caminho certo. Amém? Aleluia! Uma questão muito séria, né, entre famílias, quando a gente fala, eu falei a questão da carne, que até a criança ela vai pender para as coisas da carne. E a questão da honra é algo tão sério dentro de casa. Porque obedecer não é honra. Obedecer, eu obedeço. Mãe, eu vou lá lavar o banheiro. Aí o filho vai lá lavar o banheiro. Só que o filho está lá lavando o banheiro e está emburrado, falando que eu tenho que lavar esse banheiro. Porque minha mãe mandou eu lavar esse banheiro agora? Puxa vida, por que a minha irmã que não veio lavar? Hoje era o dia da minha irmã e caiu para mim. Isso é falta. Isso é desonra. Deu para entender? Ele foi, mas ele foi reclamando.
Ele fez algo, mas ele está murmurando. Obedecer não é honrar. Dentro de casa, nós devemos honrar pai, mãe. Pai, os pais não devem irritar os filhos. Dentro da casa de um cristão, a harmonia, a comunhão. Ainda que o negócio esteja difícil ali, a criança está reclamando muito de fazer. Você é firme, porque você precisa ensinar. Ah, mas já são adultos. Já são adultos? Está melhor ainda agora, sabe por quê? Porque os adultos, a família cristã, tem Jesus. Então, quando a gente fala uma coisa e a pessoa fica ali, né? Você fala, Espírito Santo, trata. E deixa. Sabe o que o Espírito Santo trata? O Espírito Santo não deixa a gente na mão, ele trata. O que você pedir para ele, ele vai revelar. É assim. Então, os filhos mais velhos, já são adolescentes, já são adultos. Eu tenho uma dificuldade dentro de casa. Pede para o Senhor que essa dificuldade ela vai sanar. Amém? Aleluia! Somos famílias benditas do Senhor. Amém? Marido e mulher têm um bom relacionamento entre, ambos. E eles não passam momentos. Todo mundo sabe que no casamento, uma hora o marido vai gostar de uma coisa, a mulher de outra, vai comprar, o gosto dela é esse, o gosto dela é esse, o meu é esse. E às vezes a gente acaba transmitindo algo para os filhos que não deveria. Então, se tiver alguma divergência, se tiver coisas para resolver, não resolva na frente dos filhos. Amém? Aleluia! O casal, ele dá bom testemunho, ele tem um relacionamento sadio. Uma família cristã se inclina para as coisas do Espírito e não da carne. Amém? A gentileza nessa casa. Os membros dessa casa sabem se vestir. Eita, vestimenta. A gente ensina os nossos filhos a se vestirem desde pequenos. Se eu deixo a minha filha sair com uma blusinha curtinha, Se eu deixo cropped, que falam agora, Se eu deixo usar aquele shortinho, vai crescer gostando de usar. Quando eu tiver adolescente, vai falar, por que agora eu não posso, mãe? Sabe que é melhor você ensinar a ficar coberto já desde pequenininho? Não é mais fácil? É mais fácil. Mas as amiguinhas se vestem de tal jeito. Se você ama o Senhor, você não vai se importar com o que os filhos da amiga se vestem. Você não vai se importar. Você vai querer fazer a vontade do Senhor. Pode a família querer fazer do jeito tal. Eu não vou fazer. Eu e a minha casa, eu sirvo. Nós serviremos ao Senhor. Amém? Aleluia. Uma coisa que não dá para mudar. O homem, ele é provedor do lar. Não tem como mudar isso. Não tem como mudar isso. A mulher é rainha do lar. Amém? A mulher cuida da sua casa. Mas o marido também pode ajudar? Pode. Um acordo entre marido e mulher, ok? Faça um acordo. Se a mulher decidiu que ela vai trabalhar, o marido vai ajudar a arrumar a casa. Amém? Mas a mulher não pode pegar o papel do marido, porque a mulher trabalha e aí ela acha que ela tem que mandar no marido. Não pode. Amém? A sociedade, ela quer mudar isso. Mas eu não posso mudar isso. É o que está na palavra. Ainda que a mulher ganhe mais, senta os dois, ajusta. O dinheiro da mulher vai ser para quê? O marido do homem o dinheiro do homem vai ser para quê? Ajusta isso. Amém?
Aleluia. É obrigada a se casar? Filhos, jovens, é obrigado a se casar? Não. Se decidiu ser solteiro, decida, seja feliz solteiro. Paulo não ficou solteiro? Foi uma decisão dele. Ele decidiu ser solteiro. Por quê? Porque solteiro, ele ia correr mais rápido. Ele decidiu. Bom demais. Sabe que não é pecado o casal também decidir se não quer ter filhos? Às vezes a gente julga tanto, fica perguntando: tem filhos? E o casal não quer. Eles se casaram e eles decidiram que eles não querem ter filhos. Respeitar a vontade das pessoas. Cada um sabe de si. Se eles escolheram aqui orando, pode ser que eles decidiram que eles não vão ter filhos, mas passa um tempo e eles descobrem que filhos é a herança do Senhor. E aí eles decidem a ter os filhos. Amém? Aleluia! Mas se você decidiu se casar, a sua família é prioridade. Amém? A sua família é prioridade. Sabe que respeitar pessoas, animais, coisas, lugares, você não sujar. Você vai para uma praça, mas eu comi um sorvete ali e joguei o papel no chão. Sabe que isso é um mau testemunho? Nós não fazemos isso. Nós cuidamos dessa casa aqui, amém? Nós cuidamos da nossa casa, dessa casa, então nós vamos cuidar da calçada, da rua, da praça. Nós vamos cuidar da escola, nós vamos cuidar da faculdade, do nosso trabalho. É um bom testemunho, amém? Sabe que a gente não passa no farol vermelho, que a gente não fica reclamando. Se alguém fechou a gente no trânsito, a gente não sai lá reclamando daquela pessoa. Você me fechou aí, cara. Pelo amor de Deus, gente, isso é um mau testemunho. Nós somos aqueles que dão bom testemunho. Somos famílias benditas do Senhor. Amém? Aleluia. Eu vou voltar aqui e falar um pouquinho da família de Timóteo. A família de Timóteo era o pai, a mãe e a avó. Amém? Porém, o pai não era convertido. Quando Paulo chega lá na cidade onde eles moram, que era Listra, Paulo fica tão encantado com Timóteo, porque ele vê que Timóteo tem um amor tão grande pelo Senhor, mas Timóteo é tão jovem, mas ele já ama tanto o Senhor. E aí, Paulo fala: meu Deus, que educação que esse menino teve. Conhecer Lloyd e Eunice foi um presente para Paulo. Sabe, porque Timóteo depois foi ajudar Paulo, foi ser cooperador de Paulo nas viagens. Todas as igrejas que Paulo abria precisava de cooperadores, precisava de pessoas para cuidar, para ajudar. E Timóteo é uma das pessoas que Paulo orienta a cuidar do lugar que ele passou. E Timóteo era tão jovem. Timóteo era muito jovem. Mas sabe que quando eu estava lendo sobre Timóteo, uma coisa me veio à mente. Eu já falei aqui. Lá em 2 Timóteo 1:5, se puder colocar para mim. Não, não é esse. Capítulo 5, o verso 2. Por favor. Agora eu não marquei se é primeiro ou segundo. Põe primeiro, capítulo 5, verso 2. Antes de tudo, não. Capítulo 5, não, capítulo 2, verso 5.
Desculpa aí. Não, 2 Timóteo 2,5, então. Desculpa, gente, vou chegar lá. Igualmente, é esse. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Um atleta, ele só pode ser coroado se ele fizer segundo as normas. Ele tem regras para cumprir. Nós, como filhos de Deus, nós temos regras para cumprir. Amém? Nós seguimos esses princípios porque temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E nós fazemos isso com amor. Ainda que tenha dia que eu acho penoso, o Senhor transforma aquilo. Fardo leve. Amém? Esse atleta me lembrou daquela corrida de revezamento. Sabe que a corrida de revezamento, as pessoas vão correr com bastão? Elas vão correr com bastão e elas precisam passar o bastão para outra pessoa. Nós estamos numa corrida. E eu vejo as famílias, as vidas. A minha mãe, ela recebeu o evangelho primeiro na nossa casa. 2 pastores vieram de um bairro nobre e foram para o bairro simples, que era o bairro que a gente morava. E eles pregaram a palavra lá e minha mãe aceitou Jesus. E nós éramos tão pequenos. Nós já contamos essas histórias aqui. Minha mãe passou o evangelho para Salete, para o meu irmão, para mim. Teve a minha irmã Rebeca depois de mim. Logo em seguida, meu pai também aceitou Jesus. A minha mãe está aí hoje, tá bom, gente? Minha mãe está ali. E meu pai, quando aceitou Jesus, foi a família inteira. E a nossa família estava com bastão. Nós pegamos ali aquele bastão. E aí nós começamos a seguir nossa carreira. Nós pegamos aquele bastão e passamos para os nossos vizinhos. As minhas amigas que tinham a mesma idade que eu, elas iam para a igreja comigo. Meu pai falava, filha, vai lá falar com a mãe de fulana de tal. Vai ver se eles vão deixar ela ir para a igreja. E aí a gente chegava lá, as meninas estavam prontas. Eram minhas amigas da Igreja Batista, a gente cresceu junto. E essas moças hoje, elas estão na igreja, elas têm as famílias lá. Sabe que esse bastão, ele vem sido passado. Ele está sendo passado. Hoje os nossos filhos estão aí, passando bastão. Sabe que cada um de vocês aqui estão passando esse bastão. Mas sabe que nessa corrida, as pessoas que estão pegando esse bastão, a gente não sabe quem é. A gente quer passar, tem a necessidade de passar. E a gente está lá correndo. Estão vindo outras pessoas no caminho, nessa caminhada, nessa corrida. E essas pessoas, elas vêm muitas vezes, na maioria das vezes, elas acham que nem tem mais jeito para elas. E aí a gente pega o bastão e passa para elas. Eu e o meu marido, nós tivemos uma escola de educação infantil. E quando a gente tinha essa escola, as crianças ali cresceram com os nossos filhos. Gustavo também estava lá, Larissa estava lá. E ali a gente pregava o evangelho para as crianças. Nós tínhamos aula de ensino bíblico lá para as crianças. E a nossa vida ali era um testemunho diário. Porque a gente começava o dia orando, a gente cantava com as crianças. A gente tinha um ensino secular, mas a gente tratava ali o espiritual. E famílias ali se achegavam, eles recebiam
as crianças passavam para os pais aquilo que recebiam. 11 anos depois nós fechamos essa escola. E a gente vem vindo anos e anos, e algumas vezes a gente tem contato com... Meu filho fala, mãe, encontrei fulano. O Lucas vem e fala, encontrei fulano, olha, eu vi fulano no Instagram, assim, assim, assado. E um dia nós encontramos, ele era mais amigo do Mateus. E, mãe, fulano assim, assim, assado, e a família assim, olha, ele convidou a gente para ir lá, ver um dia ele ministrar, ele está na igreja tal. E a gente viu a foto daquele menino no altar, pregando a palavra de Deus. Sabe que a semente foi lançada? Ele tinha 2 anos, 3 anos. O irmão tinha 1 ano, era bebezinho quando entrou lá, a semente foi lançada. A gente tem contato com eles até hoje. Tantas famílias que passam que a gente nem sabe. Tem alguns que a gente vai saber, estão fazendo missões em tal lugar. Você vai pregar, você vai fazer coisas, você vai falar de Jesus para pessoas e você não vai saber. Talvez quando a gente estiver lá com Jesus, lá na glória, a gente saiba, a gente encontre. E aí o próprio Jesus fale para nós, esse aqui, eu vou te lembrar. E aí ele vai trazer a nossa memória. Amados, nós estamos nessa corrida. E a gente precisa se ver nessa corrida. E a gente precisa ver as pessoas que estão lá caídas, precisando de nós. Sabe que tem pessoas que passam por nós também, que a gente nem sabe. Que estava precisando de um abraço, que estava precisando de uma conversa. Um dia desses, a nossa nora, Vitória, ela postou a foto de um rapaz que a gente conheceu. O rapaz tinha tirado a vida dele. E quando nós ficamos sabendo, nosso coração se entristeceu demais. Porque nós tivemos contato com aquele rapaz. E no dia que nós o conhecemos, ele ficou tão admirado de ver nossa família. E ele falou para mim e para Elias, que família linda que vocês têm. Ele ficou com a gente, alguns momentos ali com a gente. Esse rapaz, ele tirou a vida dele. Sabe, eu fiquei bem pensativa. Tem coisas que não temos como saber, mas a gente pode pedir para o Espírito Santo ministrar os nossos corações para a gente socorrer pessoas. E naquele dia eu orei. Eu chorei quando eu soube da notícia. Todos nós choramos em casa. Pai, não permita que isso aconteça mais uma vez, sem que a gente socorra. O nosso coração tem que estar aberto. E nós precisamos entender que as pessoas precisam de Jesus. Tem adolescente de 14 anos tomando remédio, que não querem viver. E o que nós fazemos? As escolas. Precisamos pregar nas escolas. Precisamos orar para que as portas se abram. As escolas estaduais tinham esse projeto que era a PEC. Eu fiz parte desse projeto. Eu me formei na PEC. Eu estive nas escolas lá falando de Jesus. Esse projeto não está mais como antes. As escolas não têm aberto essa porta mais. Nós precisamos orar. Essas crianças, elas vêm com um propósito. E o inimigo, ele vem. Se eu estragar aquela criança, eu não preciso me preocupar. O inimigo, ele vem assim. Então, ele está jogando forte nos nossos filhos. Ele está jogando forte nas crianças. E nós precisamos socorrer essas crianças. Sabe que idosos têm a dificuldade muito maior
de abrir o coração para Jesus. Os idosos têm uma dificuldade, porque eles já viveram a vida inteira. E aí eles falam agora, na velhice, para eles tanto faz. Coração endurecido. Mas nós podemos pregar o evangelho para os idosos. Porque os idosos, eles têm, pela vivência, pelo tempo de vida, menos tempo para viver. Mas eles precisam confessar Jesus. Nós precisamos pregar nos asilos. O que nós vamos fazer? Escolhei hoje a quem servis. Como famílias benditas, nós serviremos ao Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero terminar aqui e vou falar de uma mulher. Ela foi a mãe de John Wesley, Charlie Wesley, Susana Wesley. Ela teve 17 filhos. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Essa mulher, desde pequena, ela declarava que a vida dela ia ser para Deus. De pequena. O que ela falava, a palavra, a minha vida é para Deus. Ela era pequena. A minha vida é do Senhor. A vida dela não foi fácil. Nem todos os filhos dela vingaram. Mas os filhos que vingaram. John Wesley é um grande pregador, ganhador de almas. Ganhador de almas, ele pregou para não sei quantas mil pessoas sem o microfone. Sabe que essa mulher ensinava os filhos dela? Ela tinha 2 horas por dia que ela se ajoelhava dentro do quarto dela. E ela falava para os filhos, não me interrompam. Vocês só vão me interromper se for algo muito grave. Caso contrário, vocês não me interrompam. E aí, ela se ajoelhava e orava. O que ela queria para os filhos, ela falava. Ela ensinou para os filhos não sair de casa sem que ela soubesse. Prestação de conta de tudo. Todos foram ensinados a orar em voz alta. Todos foram ensinados, quando liam a Bíblia, ler em voz alta. Na casa, tinha um momento de louvor e adoração. Nenhum dia podia faltar o momento de louvor e adoração. Essas crianças cresceram. Sabe que foi gerado aqui dentro das crianças, foi gerado temor ao Senhor, fervor ao Senhor, fervor, fervor, fervor. Meus filhos amem esse Deus. Sabe que ela não falava. Não só falar de Deus, mas ela vivia aquilo. Uma coisa é você falar. A Bíblia fala, fale andando pelo caminho, deitada ao acordar. Mas você também transmite. Sabe, você é inspiração. Essa mulher foi inspiração para os filhos. Meu Deus, que grande galardão. Que história maravilhosa. Quantas almas estavam perdidas. E esses filhos foram pessoas responsáveis por salvar essas vidas. Por levar o evangelho para essas vidas. O que nós vamos fazer? Qual que é o fervor que está dentro de você? O que arde dentro de você? Na sua casa, a pessoa que não aceitou Jesus ainda, como que você está falando com Deus a respeito dela? O que você está fazendo em atitude para mudar isso? Porque a gente pede oração,
Porque a gente fala, dá bronca. Mas o que você está fazendo para mudar isso? O cristão não vive só de falar, mas o cristão faz. O cristão tem atitudes. As nossas atitudes precisam agradar ao Senhor. Fervor pelas almas. Fervor por almas que a gente nem conhece. Tem pessoas longe. Sabe que essa palavra vai chegar em algum lugar. E tem pessoa que vai se ajoelhar. E vai falar, eu quero esse Deus. Eu quero esse Jesus. Como aquele carcereiro, ele falou, o que eu faço para aceitar esse Jesus? O carcereiro estava ali. Sabe, totalmente rendido. Eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Tem pessoas, nós nem vamos saber. Porém, nós temos que estar dispostos. O que vamos fazer a partir daqui? O mês vai acabar, eu não sei qual é a série que o pastor vai colocar. Mas as nossas famílias, elas precisam dar bom testemunho. Quem vive de acordo com a palavra de Deus, vive mais leve. Lembra de Marta? Marta, Maria. Marta estava lá, Jesus estava lá dentro da casa. Mas a Marta estava lá, Jesus, mas você vai deixar que a minha irmã me deixe trabalhar aqui sozinha? Ah, minha irmã está aí sentada. Jesus, por favor, eu preciso que ela me ajude. Há uma inquietação dentro de Marta. Marta queria fazer, cozinhar. Ai, mas ficou faltando limpar esse prato aqui agora, eu tenho que servir com aquela taça ali e Jesus vai comer. Sabe? Que atitude. A motivação dela nem era errada, porque ela queria agradar o Senhor ali. Ela queria servir Jesus. Mas ela estava inquieta. Ela queria fazer muitas coisas. Muito inquieta. E aí, nós precisamos deixar essa inquietude. Sabe? Porque às vezes a gente está, eu quero almas. E a gente sai com aquela motivação certa. Sabe? Mas uma inquietude. Algo que a gente faz assim, impulso. A gente pode colocar tudo a perder. Lançai sobre ele toda a ansiedade. E ele cuidará de vós. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso pastor. Nada vai faltar dentro do nosso lar. Nada vai nos faltar. Mesmo se vir aquela notícia, puxa vida, fiquei desempregada. Nada vai faltar. Algo veio para você. Receba. Aumento do Senhor na sua vida. Aleluia. Nós temos declarado coisas aqui, coisas estão acontecendo. Graça e favor, graça e favor. Deus é maravilhoso. Famílias. Sabe que as famílias vão entrar ali pela aquela porta. E aquela porta ali já vai ser pequena. Vai ter que abrir aquela ali. Sabe que essa parede aqui a gente vai ter que fazer assim, ó. Você consegue gerar isso? A gente gera coisas. Quando o Senhor me deu essa palavra. Eu gerei isso no meu espírito. Família chegando ali. Sabe que as famílias vão entrar ali, elas já vão se ajoelhar ali na porta? Porque a unção tremenda. A unção tremenda aqui dentro. É uma decisão nossa. Se a gente agarra essa unção. A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Ui! Eu quero agarrar essa unção. Eu quero tocar nesse poder. Foi isso que ela fez. Amados, a unção aqui poderosa.
Há unção aqui para consertar coisas dentro da sua casa. Há uma unção aqui te direcionando. O que você precisa vai chegar. O que você tem que falar vai ser falado. E o graça e favor, a pessoa vai ouvir, vai abrir o coração. Creia, confie. Deus é lindo. Deus é poderoso. E eu amo esse Deus. E o que eu posso fazer por você, para que você ame mais esse Deus, eu vou fazer. Deus já fez tantos milagres na minha casa. Deus continua fazendo milagres. Precisamos amar esse Deus. Aleluia. Corra. Corra. Não sei como que você vai correr. Não sei como você vai imaginar a pessoa que você vai encontrar. Talvez você saia daqui hoje e alguém te ligue, ou você encontre alguém na rua e alguém esteja precisando de ouvir que Jesus a ama. Dê um abraço. O Senhor vai te inspirar a melhor forma. Às vezes, sem palavra nenhuma, você ganha. Amém. Você pode se colocar em pé? Aleluia. Obrigada, Deus, pela sua palavra. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor um dia nos encontrou, Pai. O Senhor um dia nos resgatou da morte, o Senhor nos livrou da maldição, o Senhor nos deu vida, Pai. E essa vida em abundância nós temos aqui, Pai. Essa vida em abundância que nós queremos transmitir, Pai, para outras pessoas. Levar aos cativos, Pai, a alegria, a unção, óleo de alegria. Ah, Pai, obrigada, Deus, porque o Senhor é tremendo, Pai. Obrigada por essa unção tão poderosa, Pai, que está aqui, Pai. Por todas essas famílias, Pai, que eu declaro, Pai, o que tiver parado, Pai, na vida deles, nos seus lares, Pai. Em nome de Jesus, agora, Pai, caindo por terra. Em nome de Jesus, aquilo que eles precisam, Pai, os lares precisam, a restauração, o amor, a comunhão, a paz. Oh, Pai, cada um chegando em suas casas hoje, glorificando a Ti, Pai, porque é por Sua causa que nós temos casas, é por Sua causa que nós podemos voltar para os nossos lares, é por Sua causa que nós vamos amanhã para o nosso trabalho. É o Senhor que nos capacita, que nos dá inteligência. É por Sua causa. Guarda, Pai, os nossos filhos, os nossos pequenos, protege-os, Pai. Oh Deus, dai-nos sabedoria para lidar com eles. Cuida dos nossos adolescentes, cuida dos nossos jovens. Corações abertos. Eles não são teimosos, eles amam o Senhor. Eles são filhos amáveis que amam o Senhor, que amam a Sua palavra, que honram seus pais. Oh, Pai, obrigado, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Pai, pelas vidas, Pai, que estão recebendo o Evangelho esta hora, Pai. Em algum lugar eles estão sendo ministrados, em algum lugar alguém está falando que Jesus os ama. Pai, se tiver alguém que está, Senhor, perdido, pensando em algo, Pai, fazer algo ruim, Pai, paralisa agora, Pai, a obra de Satanás nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, é uma ordem. Eu paraliso a obra de Satanás nessas vidas, em nome de Jesus. Aleluias. Vidas resgatadas. Resgatadas. Aleluia. Aleluia. Há alguém aqui que não conhece, que não ainda falou
Eu quero esse Jesus. Está ouvindo essa palavra e quer, assim como o carcereiro fala, eu quero esse Jesus, como eu faço para aceitar esse Jesus? Há alguém aqui entre nós? É só fazer assim. Todos salvos? Amém? Que domingo que vem, que na terça, que na quinta, culto da manhã, tenham vidas aqui para receber o Senhor Jesus. Amém? Cada um de nós é responsável em trazer uma vida. Amém? Aleluia. Cristo é meu fundamento. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!